Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para mais uma leitura da Palavra do Eterno e vamos ler Atos 24 ao 26. Atos 24, partiu leitura. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com alguns anciões e um certo Tertulo, orador, os quais fizeram perante o governador queixa contra Paulo. Sendo este chamado Tertulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto que por ti gozamos de muita paz, e por tua providência são continuamente feitas reformas nesta nação, em tudo e em todo lugar reconhecemo-lo com toda a gratidão, ó excelentíssimo Félix. Mas agora que não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouças. Por um momento, temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo e chefe da seita dos nazarenos, o qual atentou profanar o templo, e nós o prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas sobrevindo o comandante Lísias, nolo tirou dentre as mãos com grande violência, mandando aos acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando, poderás certificar-te de que tudo aquilo de que o acusamos, os judeus também concordam na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: porquanto sei que há muitos anos és juiz sobre esta nação, com bom ânimo faço a minha defesa. Pois bem podes verificar que não há mais de 12 dias subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem amotinando o povo, quer nas sinagogas, quer na cidade, nem te pode provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isto, que seguindo o caminho a que eles chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensas diante de Deus e dos homens. Vários anos depois vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Ocupado nessas coisas, me acharam já santificado no templo, não em ajuntamento, nem com tumulto, alguns judeus da Ásia, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar-me se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmo digam que iniquidade acharam, quando compareci perante o Sinédrio, a não ser acerca desta única palavra que, estando no meio deles, bradei. Por causa da ressurreição dos mortos, é que hoje estou sendo julgado por vós. Félix, porém, que era bem informado a respeito do caminho, adiou a questão, dizendo: quando o comandante Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento da vossa causa. E ordenou ao centurião que Paulo ficasse detido, mas fosse tratado com brandura, e que nenhum dos seus proibisse servi-lo. Alguns dias depois, vindo Félix com a sua mulher Dúcila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo Jesus.
E discorrendo ele sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou atemorizado e respondeu: Por ora, vai-te, e quando tiver ocasião favorável, eu te chamarei. Esperava ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que o mandava chamar mais frequentemente e conversava com ele. Mas passados 2 anos, teve Félix por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix agradar aos judeus, deixou a Paulo preso. Capítulo 25. Tendo depois entrado Festo na província, depois de 3 dias subiu de Cesareia a Jerusalém, e os principais sacerdotes e os mais eminentes judeus fizeram-lhe queixa contra Paulo e, em detimento deste, lhe rogavam o favor de o mandar a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava detido em Cesareia e que ele mesmo brevemente partiria para lá. Portanto, disse ele às autoridades: dentre vós, desçam comigo, e se há neste homem algum crime, acusem-no. Tendo-se demorado entre eles não mais de 8 ou 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, sentando-se no tribunal, mandou trazer Paulo. Tendo ele comparecido, rodearam-no os judeus, que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra ele muitas graves acusações que não podiam provar. Paulo, porém, respondeu em sua defesa: nem contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César tenho pecado em coisa alguma. Todavia Festo, querendo agradar aos judeus, respondendo a Paulo, disse: Queres subir a Jerusalém e ali ser julgado perante mim acerca dessas coisas? Mas Paulo disse: Estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Nenhum mal fiz aos judeus, como muito bem sabes. Se, pois, sou malfeitor e tenho cometido alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas, se nada há daquilo de que estes me acusam, ninguém pode me entregar a eles, apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Apelaste para César irás. Passando alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia em visita de saudação a Festo, e como se demorassem ali muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Há aqui certo homem que foi deixado preso por Félix, a respeito do qual estive em Jerusalém. Os principais sacerdotes, os anciões dos judeus, me fizeram queixa pedindo sentença contra ele, aos quais respondi que não é costume dos romanos condenar homem algum sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Quando então eles se haviam reunido aqui, sem me demorar, no dia seguinte sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem, contra o qual os acusadores, levantando-se, não apresentaram acusação alguma das coisas perversas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da sua religião e de um tal Jesus defunto, que Paulo afirmava estar vivo, e estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei se não queria ir a Jerusalém e ali ser julgado no tocante às mesmas. Mas apelando Paulo para que fosse reservado ao julgamento do imperador, mandei que fosse detido até que enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: Eu bem quisera ouvir este homem. Respondeu-lhe ele: Amanhã ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os chefes militares e homens principais da cidade. Então, por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Disse Festo: Rei Agripa, e vós todos que estáis presentes conosco, vede este homem, por causa de quem
toda a multidão dos judeus, tanto em Jerusalém como aqui, recorreu a mim, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Eu, porém, achei que ele não havia praticado coisa alguma digna de morte, mas havendo ele apelado para o imperador, resolvi remeter-lhe, do qual não tenho coisa certa que escreva ao meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de feito o interrogatório tenha eu alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável enviar um preso e não notificar as acusações que há contra ele. Capítulo 26. Depois Agripa disse a Paulo: é-te permitido fazer a tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, começou a sua defesa. Sinto-me feliz, ó rei Agripa, em poder defender-me hoje perante ti de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormemente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, o que tem sido sempre entre o meu povo em Jerusalém, sabem todos os judeus, pois me conhece desde o princípio, e se quiserem poder dar-me testemunho de que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu, e agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, esperam alcançar, e por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque é que se julga entre vós incrível que Deus ressuscite os mortos? Eu, na verdade, cuidara que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, o que com efeito fiz em Jerusalém, pois havendo recebido autoridade dos principais, dos sacerdotes, não somente encerrei muitos dos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles quando os matavam, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, e enfurecido cada vez mais contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras, indo com este encargo a Damasco, munido de poder e comissão dos principais sacerdotes. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitar contra os agrilhões. Disse eu: quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te em pé, pois para isto te apareci, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas em que te hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e depois em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus me prenderam no templo e procuravam matar-me. Tendo depois alcançado socorro da parte de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada senão o que os profetas e Moisés
disseram que devia acontecer, isto é, como Cristo devia padecer e como seria ele o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e também aos gentios. Fazendo ele, deste modo, a sua defesa, disse Festo, em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas Paulo disse: não deliro, ó excelentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de perfeito juízo, porque o rei, diante de quem falo com liberdade, sabe dessas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Sei que crês. Disse Agripa a Paulo: por pouco me persuades a fazer-me cristão. Respondeu Paulo: prover a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me ouve, se tornasse tais qual eu sou, menos estas cadeias. Levantou-se o rei e o governador e Berenice e os que com eles estavam sentados, e retirando-se falavam uns com os outros, dizendo: este homem não fez nada digno de morte ou prisão. Então Agripa disse a Festo: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Mais uma leitura concluída, graças a Deus. Deixe seu like, seu comentário. Se não for inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte da nossa família. Também quero convidar você que puder, seja membro do canal. Nós temos 3 opções: bronze, prata e ouro. Qualquer uma delas que você escolher estará nos ajudando. E também no final do vídeo tem a nossa imagem com o nosso QR Code, que você pode escanear e fazer a sua oferta via Pix de qualquer valor. Deus abençoe você e até a próxima leitura, se assim Deus nos permitir.